Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre ancestralidade e destino na visão sistêmica das constelações familiares. Ao longo desses 17 anos trabalhando com pessoas, atuando na área da terapia holística, através das mais diversas técnicas que eu fui estudando ao longo desses anos, diante de todas as dificuldades que as pessoas me traziam, no fim das contas, os desafios da vida adulta sempre apontavam para as questões da criança em relação à sua família, ao seu nascimento, ao meio onde nós crescemos, as circunstâncias, as facilidades, as dificuldades da vida, desses relacionamentos. E todas essas experiências e esses primeiros relacionamentos foram pouco a pouco moldando os nossos sentimentos, as nossas reações emocionais, as nossas escolhas. E tudo isso de uma forma muito inconsciente. À medida que a gente vai se dando conta desses padrões, desses comportamentos aprendidos, dessas histórias dos nossos pais que nós, na vida adulta, ficamos tentando solucionar por eles ou reviver essas histórias para ressignificá-las. Se dar conta disso é meio caminho andado, porque a partir daí existe o grande desafio de construir novos comportamentos, novos sentimentos, novas perspectivas. Na verdade, o que acontece é que, antes de tudo, o nosso sistema familiar é um sistema de repetições. E nós estamos conectados a essas repetições a partir de uma consciência muito antiga, que atua de uma forma muito inconsciente em nós. Nós agimos de determinadas maneiras e aquilo nos parece o certo porque foi um aprendizado. Mas na vida adulta nós percebemos que esses comportamentos e esses aprendizados nem sempre se mostram funcionais. Sendo o sistema familiar um padrão de repetições, tradição, cultura, nome, sobrenome, patrimônio, genética, hábitos, valores, crenças, religião, nós fomos moldados a partir dessas primeiras experiências. E junto com a genética, nós recebemos informações de sentimentos e de comportamentos também. Segundo a visão das constelações familiares sistêmicas, nós pertencemos a uma grande alma, a alma familiar, que dá a todos os mesmos direitos. Como essa conexão que nós temos com essa grande alma, ela atua na maioria das vezes de forma inconsciente, influenciando os nossos impulsos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Na maioria das vezes nós repetimos sem nos darmos conta dessas repetições.
E depois que nos damos conta, nós percebemos que além do desenvolvimento dos recursos internos necessários para colocarmos em prática esses novos comportamentos e essas mudanças que nós buscamos, nós precisamos também de um movimento que surge da alma. Nós precisamos de força para isso. E essas questões de repetições que nos mantêm leais ao nosso sistema familiar, que nos mantêm conectados a essa grande alma, são processos muito poderosos, muito fortes na nossa vida. Muitas vezes nós chamamos esses desafios, esses processos de questões kármicas. É uma maneira, né, de se entender isso. E de fato é algo tão profundo e tão inconsciente, porque ao longo da nossa evolução como espécie, o que nos garantiu a sobrevivência não foi nossa força física superior aos outros animais, nós não temos a capacidade de voar, nós não temos percepção e instinto, né? Visão, audição, faro superior aos outros animais. O que nos garantiu a capacidade de sobrevivência e de evolução foi a formação dos grupos familiares. Isso nos fez mais fortes e garantiu a nossa sobrevivência. Dessa maneira, é algo que está registrado em nós como algo muito profundo, associado à nossa sobrevivência. O pertencimento, o pertencer a algo, se sentir fazendo parte de algo, nos traz uma sensação enorme de segurança. E nós nos sentimos extremamente abalados emocionalmente sempre que nós enfrentamos situações onde nós nos sentimos perdendo esse pertencimento. A perda de um emprego, a perda de um relacionamento. Não é? Racionalmente nós sabemos que podemos continuar, que podemos ter outro trabalho, que podemos ter outro relacionamento, mas quem viveu sabe o quanto isso nos afeta emocionalmente, porque a sensação de perda desse pertencimento, dos grupos, das relações, é algo que afeta, que abala o nosso senso de sobrevivência. Assim, o nosso inconsciente, que representa a maior parte do que nós somos, a manutenção da nossa vida, do nosso sistema metabólico, nervoso, digestivo, nada está sob o domínio da nossa mente consciente. Assim como as nossas emoções, o fato de perceber que nós estamos tristes não nos dá a força suficiente para ficarmos felizes dentro de 5 minutos. O inconsciente é algo poderosíssimo em nós. E o inconsciente, ele tem uma linguagem própria. Ele se comunica através de imagens, de símbolos. Não é uma linguagem verbal. E as constelações familiares nos trazem imagens do nosso interior, né? Imagens dos movimentos da nossa alma em relação aos eventos que nós vivenciamos fora de nós.
O inconsciente, portanto, nos mantém conectados a essa grande alma familiar. Como a maior parte do que somos, então, é inconsciente e energia, sem nos darmos conta, nós vamos vivendo a vida e fazendo escolhas que vão manifestando, sem que a gente se dê conta, a nossa inserção nesse sistema de repetições e de representações dos destinos daqueles que nos precederam. Isso fica muito claro nas vivências de constelação. Os destinos pesados, portanto, e a dor daqueles que ainda não encontraram a paz, pesam sobre os descendentes. E é isso, muitas vezes, que a gente chama de karma familiar. Porque essa dor, este pesar, esses desequilíbrios, né, eles se manifestam nos mais diversos tipos de sintomas e situações desafiadoras, muito difíceis de serem solucionados, e algumas vezes eles se manifestam por várias gerações. Pessoas de várias gerações passam por situações muito semelhantes, experimentam às vezes situações diferentes, mas se sentem de forma muito semelhante. O tempo, que é apenas uma ilusão, né, assim como a ideia de que somos seres materiais e que estamos desconectados do todo, né, que o nosso inconsciente, que a nossa mente é algo apenas individual. Todas essas são ilusões que a ciência hoje nos mostra que são ilusões. O tempo também é uma ilusão. Então, o passado, o presente e o futuro não estão separados por linhas, em compartimentos onde eles não se comunicam. O passado está presente no hoje. Como o hoje está pouco a pouco se tornando, criando o futuro. E o futuro nunca chegará a existir, porque quando o futuro chegar, ele será um eterno presente. Uma eterna manifestação. Tudo que existe é o presente, tudo que existe é o agora. Mas o agora não está solto, não está separado do ontem. Assim como o agora não está desconectado do vir a ser. Ele está formando o amanhã. A realidade, portanto, o agora, assim como a vida, podem ser comparados a uma água. A água que jorra de uma fonte incessantemente. Ela não está de fato ali. Ela não se transforma em nada. Ela não é um resultado de uma transformação prévia. Ela apenas surge de maneira incessante. Olhando para o nosso sistema familiar, nós também podemos observar o mesmo. Nós estamos fluindo, né? A vida não nos pertence, nós pertencemos a ela e nós estamos fluindo. A vida está fluindo em nós. E nesse fluir estão inclusos os nossos antepassados e também os nossos descendentes. Nos encontramos em um eterno surgimento, né, de um embriãozinho, um feto, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem adulto, um adulto maduro. E aqueles que tiveram sorte chegaram a ser anciões. Nós estamos sempre
algo em nós está sempre surgindo. A ilusão, essa ideia ilusória de tempo como algo fragmentado que separa a minha vida aqui, que separa o passado, como se eu estivesse desconectada das minhas raízes, das minhas origens, assim como a minha vida continuará influenciando, né, as gerações futuras. Os nossos ancestrais vivem em nós, como nós continuaremos vivos através dos nossos descendentes nesse eterno ciclo da vida. Assim, além de toda herança genética, nós recebemos informações que moldaram as nossas emoções, o nosso modo de pensar, as escolhas importantes na vida, porque nos grupos a que pertencemos nós estamos ligados por essa grande alma, de uma forma que ultrapassa a transmissão consciente de informações, a comunicação, o comportamento e os sentimentos do indivíduo. Na grande alma, nós participamos de algo que confere individualidade a cada grupo. Nas constelações familiares, nós podemos ver e perceber como essa grande alma, essa força de vida e de morte atua em cada um de nós. No olhar sistêmico, os acontecimentos e destinos através de gerações, mesmo quando nada disso nos foi contado, e mesmo quando não chegamos a conhecer esse ancestral, tudo isso se comunica, né? Esses destinos se comunicam, essas vivências, essas informações, tudo isso permanece no nosso campo familiar como informações. Esse é um vínculo muito primitivo e inconsciente. O fato de permanecermos vinculados ao nosso sistema familiar e aos relacionamentos significativos que tivemos na vida, mesmo que tenhamos interrompido o contato, podem ser percebidos através dos sintomas, das situações que vão provocando, e que nas práticas das constelações familiares se tornam muito visíveis, inclusive informações que não foram previamente ditas. O campo de energia, a alma familiar, traz essas informações através da dinâmica, né, do que acontece nas dinâmicas de constelações familiares. Alguns desses sintomas, desses acontecimentos, são experimentados nas nossas vidas como bloqueios, traumas que passam de geração para geração, fobias de geração para geração, fobias que surgiram sem que algo significativo tivesse impactado o subconsciente dessa pessoa, dessa criança, comportamentos disfuncionais, perdas repetitivas, doenças difíceis de serem curadas, lutos que não se concluem, padrões repetitivos de dor e de sofrimento. A gente vê que às vezes a pessoa flui numa área da vida, mas tem uma que não vai de jeito nenhum. Na maioria das vezes são questões sistêmicas, são questões familiares que vão passando, hábitos negativos, depressões que não se curam, falta de força para viver, falta de alegria para viver, falta de noção do seu lugar no mundo, dificuldade para se vincular com as outras pessoas, sensação de estar andando em círculos na vida, de não chegar em lugar nenhum, tristeza sem causa aparente, um vazio profundo que às vezes a pessoa tem desde que era criança, não sabe por quê, saudade de alguém ou de um lugar que a gente não sabe quem é nem qual é,
São questões que a gente vem trazendo, né? Que a gente pode estar trazendo de outras experiências, de experiências passadas. Assim como nós podemos estar vinculados aos sentimentos de outras pessoas do nosso sistema. A história dos nossos pais nos influenciam profundamente, as questões mal resolvidas deles, porque as crianças percebem o que vai na alma dos outros, principalmente aquelas pessoas mais próximas. As histórias dos nossos avós, dos nossos bisavós, nos influenciam profundamente, mesmo que a gente não tenha tido contato com os nossos bisavós, ou mesmo com os nossos avós, ou com um dos nossos pais, algumas vezes com nenhum deles. Às vezes esses sintomas se manifestam como vontade de não estar vivo, inexplicável, a pessoa tem tudo, a vida está fluindo, mas eu não queria estar vivo, sabe? Algumas pessoas relatam essa falta de alegria para viver. E algumas vezes, quando a gente vai investigar isso dentro do sistema familiar, um irmão da mãe, um irmão do vô, um vô se suicidou, viveu a vida toda depressivo. Então, às vezes, nós estamos energeticamente atrelados a histórias, a sentimentos que não são nossos. Às vezes, a pessoa experimenta dificuldade para amadurecer em algum aspecto da vida, né? Na sua personalidade ou na sua atuação em algum aspecto, em definições profissionais, viver relacionamentos que reproduzam o relacionamento dos pais, ou relacionamentos onde eu sei que eu tenho a certeza que eu estou ali para agradar os meus pais, mas eu estou sendo infeliz e não consigo sair. Relacionamentos com pessoas que parecem muito meu pai ou minha mãe, e isso está me trazendo dificuldades. Então a gente vê que são histórias se repetindo. O que eu sinto falta nesse relacionamento é o que eu sentia falta quando eu era criança em relação à minha mãe, por exemplo, né? É uma questão sistêmica, passando de uma geração para outra, de uma situação para outra, de uma história para outra, né? Então, algumas dificuldades para romper relacionamentos abusivos. Às vezes, quando a gente vai investigar, também tem um fundamento sistêmico, isso foi aprendido na família, ou é um comportamento normal na família, ou a pessoa vivenciou uma separação dos pais com muita dor, com muita luta, não é? Ou ela está repetindo ali o comportamento de uma avó que suportou isso a vida toda. E sem se dar conta, a gente vai repetindo, e essas coisas vão se manifestando como esses sintomas. Isso que a gente chama nas constelações familiares de sintomas, que não tem a ver apenas com sintomas físicos, mas com situações desafiadoras que na maioria das vezes têm origem sistêmica. Ou seja, estão relacionadas a padrões, a experiências, a traumas nossos no relacionamento com os nossos pais, ou dos nossos pais com os pais deles, no relacionamento deles como casal, dos nossos avós, acidentes, transtornos psíquicos, dependência, doenças genéticas, doenças autoimunes, algumas alergias. As alergias têm um fundo emocional muito grande. Às vezes não estão ligadas só ao comportamento da pessoa. Múltiplas separações, né, insatisfação constante, nunca está satisfeito com ninguém, nunca consegue se vincular, conflitos familiares das mais diversas ordens, abortos espontâneos, únicos ou repetitivos, filhos natimortos,
perturbações energéticas, né? A pessoa sente que está sempre com alguma coisa, sempre um peso, sempre algo que não a deixa em paz, né? Com muitos pesadelos, às vezes, com muita inquietação, com muito nervosismo. Às vezes esses conflitos familiares se manifestam como aquela sensação que a gente tem às vezes de não conseguir abrir o coração para alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha feito algo tão significativo assim. Às vezes isso pode ser uma manifestação de um problema que ficou ali no sistema familiar, que acaba se repetindo, né? Então, nós estamos ligados ao nosso sistema familiar através de um amor de vínculo, um sentimento arcaico que visa a preservação e a sobrevivência. A força anímica que, precedendo o amor pessoal, mantém unidos os grupos para gerar, preservar, sustentar e desenvolver a vida. Esse é o amor de vínculo. A energia e os efeitos desse amor de vínculo podem ser observados nas constelações familiares através daquilo que nós chamamos de emaranhamento sistêmico. A pessoa está envolvida, ela está enredada. Aquele que, sem querer ou sem perceber, revive compulsoriamente o destino de outras pessoas em seu grupo ou direciona cegamente a sua vida para se identificar com o destino de outra pessoa. São processos profundamente desafiadores, dolorosos, difíceis de serem solucionados através de abordagens que tragam essas informações do inconsciente, porque são processos, são repetições muito inconscientes. A causa está nesse amor de vínculo, nessa vinculação, nessa lealdade. Segundo Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, sempre que uma das leis que regulam as relações humanas está em desequilíbrio ou desordem, nós experimentamos dor e os seus efeitos podem ser percebidos nas mais diversas formas de acontecimentos desafiadores ou sintomas. Bert chamou essas leis de ordens do amor. São elas pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Esses desequilíbrios, eles podem estar ativos em conflitos não resolvidos, então eles podem ter começado em conflitos não resolvidos de pessoas de gerações passadas e chegarem até nós através desse amor de vínculo que afeta a nossa consciência de grupo, a consciência que nos mantém unidos às nossas raízes, ou começarem na infância no relacionamento com os nossos pais. E não raras vezes esses processos começam ainda na vida intrauterina, quando o feto se dá conta das necessidades emocionais da sua mãe. A criança, em seu amor profundo e incondicional, as crianças percebem as necessidades ocultas dos pais e costumam fazer o que for preciso para diminuir o sofrimento deles. Claro, de forma inconsciente. O mais difícil para uma criança é lidar com as necessidades não satisfeitas das pessoas queridas. Elas enxergam muito além das aparências. As crianças enxergam a nossa alma.
as necessidades mais profundas da alma dos seus pais, especialmente da sua mãe. Então, a alma da criança assume para carregar aquilo que na análise transacional nós chamamos de roteiro de vida. Esse roteiro, esse script, atua como uma voz interior no inconsciente dessa criança, como se a criança dissesse: mamãe, eu resolvo por você, eu sinto por você. Como se ao sentir por você, eu sinto a tua dor, ela fosse diminuir em você. Ou algumas vezes eu traço um roteiro de vida inconscientemente para mim, como criança, para que eu possa satisfazer as necessidades emocionais das pessoas queridas para mim. Às vezes, a gente começa a perceber esse envolvimento das crianças, esse cuidar das crianças, né? Essa necessidade de sanar as grandes fragilidades dos seus pais, quando elas ainda são muito pequenas. Quantas crianças não se sentem responsáveis emocionalmente pelos seus pais, não se envolvem com as brigas dos seus pais, tomando partido de um lado ou de outro, né? Crescendo com opiniões, com observações que vão interferindo profundamente a sua maneira de se relacionar no futuro, né? Quantas crianças não ocupam o lugar da mãe sendo mãe da mãe, mãe do pai, pai da mãe, ou mesmo o lugar do marido da mãe, né? Atendendo às necessidades emocionais dessa mãe. Depois a gente vê isso quando essa criança começa a se tornar um adolescente, como é difícil para ela a saída desse lugar, né? Como é difícil se afastar dessa mãe e ir para o mundo e fazer seus relacionamentos, ou desse pai. Quantas crianças sufocam suas necessidades emocionais porque percebem que a mãe não tem mais para dar, né? Vão se tornando independentes rápido, muito cedo, e todas essas coisas trazem consequências no futuro, né? Principalmente nos relacionamentos. Mais tarde nós podemos ver esse amor inconsciente e infantil atuando em diversas situações. Isso em processos terapêuticos é muito claro, né? Que a maneira como nós alimentamos esses vínculos, como eles se formaram lá atrás, influencia profundamente o nosso roteiro de vida. O valor que a gente dá para as outras pessoas, como a gente se vincula a ela, que tipo de relacionamentos a gente vive, né? Olhando com o coração é fácil perceber essas repetições, essas tentativas de reconciliação, de solucionar os problemas que ficaram lá atrás e que muitas vezes não são nossos. Você deve conhecer muitas histórias e pessoas que continuam presas ao primeiro amor não resolvido, com seu pai, com a sua mãe, o amor da criança pelos seus pais. Talvez consiga perceber a si mesmo tentando resolver questões desse primeiro amor mal resolvido, através de outros amores que, no fim das contas, só reforçam essa ferida. Quantos adultos inconscientemente se casam para agradar os seus pais, com aquela pessoa que é o que os pais esperam, né? Ou quantas pessoas se casam com pessoas que se assemelham àquele pai ou àquela mãe que mais lhe faltou emocionalmente quando era criança. Quantas profissões são vividas com insatisfação porque eram profissões que dariam orgulho aos pais, que davam orgulho aos pais. Quantas pessoas permanecem em relacionamentos doentios e destrutivos porque o divórcio ainda é mal visto na sua família.
Quantas pessoas crescem com medo da solidão, aceitando migalhas, porque sofreram abandono ou não receberam o amor e o olhar e o afeto que precisavam quando crianças. Quantas pessoas permaneceram rebeldes, mesmo depois de adultos, porque a rebeldia foi a única maneira que elas tiveram de lidar com uma mãe doente e manipuladora. São tantas as questões que influenciam a nossa vida adulta e que nos mantêm inconscientemente ligados às nossas raízes. Existem alguns acontecimentos nos sistemas familiares que causam um grande impacto negativo e que podem permanecer ativos por várias gerações. A maior influência que nós recebemos chega aos nossos bisavós. Algumas vezes situações vêm para depois dos nossos bisavós. É difícil, mas a história dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos seus irmãos, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos irmãos, nos influenciam, pesam sobre nós. Alguns desses acontecimentos que podem permanecer ativos no sistema, trazendo essas repetições, a principal delas é a exclusão de pessoas, por comportamento indesejado, imoral. As mortes precoces também pesam sobre o nosso sistema. Os suicídios, as pessoas que morreram loucas, isoladas, abandonadas, presas, esquecidas. Os lutos que não puderam ser concluídos, os mortos que não puderam se despedir dos vivos, os abortos espontâneos ou provocados, os natimortos, as crianças que morreram precocemente, os assassinatos, os assassinos e as vítimas, as mortes violentas, os traumas que ameaçaram a vida, as participações em guerra, as falências, as lutas por herança, os relacionamentos mal finalizados, as pessoas que se abandonaram, se afastaram, sem concluir este relacionamento de uma forma saudável, os antepassados que morreram e não puderam se reconciliar, não puderam se despedir, os corpos que não puderam ser velados, os parceiros anteriores dos cônjuges ou dos pais, assim como os enteados, têm influência energética sobre nós, podem ter influência. Os segredos de família é algo que pesa muito sobre o sistema. Então, as crianças que foram mortas depois do nascimento, abandonadas, dadas para adoção, os filhos ilegítimos, as mulheres que morreram no parto, a paternidade incerta, o afastamento das crianças de um ou dos seus pais, de dois dos seus pais, as crianças que não puderam conviver com um dos pais ou com ambos, pesam sobre o sistema, mesmo que isso já tenha acontecido há muito tempo atrás. As pessoas cujas profissões eram mal vistas na época, que tinham hábitos mal vistos e que por isso não eram desejadas na família, não eram bem vistas. Os doentes mentais, os dependentes químicos, as pessoas que se perderam de suas famílias e que por isso tiveram que viver suas vidas isoladas, as pessoas que triunfaram sob a perda dos outros, todas as formas de injustiça pesam sobre o nosso sistema, e tantas outras situações, mas
essas são as que mais causam impacto, essas são as que mais pesam sobre nós, sobre a nossa alma, sobre a alma familiar. Nesses casos, nesses eventos, essas situações, elas não estão sendo julgadas como boas ou más, não são certas nem erradas, elas são apenas situações motivadoras daqueles desequilíbrios, dos desequilíbrios sistêmicos. Elas infringem as ordens do amor. Assim, elas trazem sofrimento, como em todas as vezes que nós estamos em desacordo, em desarmonia com essas leis. Todos temos o mesmo direito de pertencer, cada um tem o seu lugar, os que vieram têm precedência, primeiro têm precedência sobre os que vieram depois. Assim, os que vieram depois podem ser tomados a serviço pela grande alma familiar para resolverem, para representar as questões que ficaram mal resolvidas e que precisam ser reconciliadas através do amor no nosso sistema familiar. Essa reconciliação, esse equilíbrio, o importante é que ele seja feito na alma, né? Na imagem interna que nós temos daquela situação e que muitas vezes nem sabemos que temos, porque é uma imagem que está no nosso inconsciente e que se manifesta através dessas situações, desses desafios, desses comportamentos disfuncionais que nós vamos tendo na vida, nas relações difíceis, nos desafios. Então, na visão das constelações sistêmicas, os mortos, eles não estão separados dos vivos. Eles estão em energia na alma familiar. Se eles estiverem em paz, serão bênçãos e força para os seus descendentes. Se estiverem em busca de cura, pesarão sobre os descendentes até que possam ser vistos e incluídos com amor na alma. E é isso que as constelações familiares nos oferecem, uma imagem que nos traz um movimento na alma, uma reconciliação na alma. As forças do vínculo na alma atuam de forma implacável e persistente, procurando assegurar a plena integração familiar e a comunhão dos mortos com os vivos. Quando determinados eventos interferem na integridade da vida, essas forças começam a provocar repetições, porque aqueles desequilíbrios permanecem ativos no sistema, influenciando as emoções e os comportamentos dessas pessoas dentro de padrões repetitivos e disfuncionais que prejudicam a evolução como um todo. Assim, membros posteriores desse sistema vão sendo tomados a serviço por essa grande alma, colocados diante de desafios, acontecimentos, situações, onde possam reencenar, interpretar as situações que ficaram ocultas, para que, com novas informações, elas possam ser novamente equilibradas e resolvidas. Mas o que realmente resolve algo na grande alma
é a reconciliação através do amor. Todos os desequilíbrios buscam uma reconciliação. É importante nós entendermos em quais movimentos de repetições nós estamos inseridos, para que possamos nos desprender do destino, da responsabilidade dos nossos pais e de outros membros do nosso sistema familiar. Dessa maneira, a partir dessa reconciliação como movimento da alma, permanece a ligação de amor. O amor volta a fluir. Mas o amor cego, aquele amor de lealdade inconsciente que repetia para representar, para tentar resolver, né? Ele é um amor cego. Então, ele se transforma no amor que vê e que reconcilia. Porque simplesmente repetir não leva a uma solução. É preciso que a consciência encontre o amor. E aí a solução, o fluxo da vida, o fluxo do crescimento, da evolução, volta ao seu movimento naquele sistema, volta o equilíbrio naquele sistema. E com isso a gente vai sentindo uma fluidez na vida, a gente vai sentindo força de novo, a gente vai curando, né, de dentro para fora aquelas partes em nós que se sentiam sem força ou incapacitadas para fazer as mudanças necessárias. A constelação familiar é considerada uma terapia breve. Ela nos traz uma imagem da situação, uma imagem sistêmica da situação, mostrando o nosso lugar, os emaranhamentos, quais são as repetições, quais são os movimentos de solução. E isso nos traz não só uma compreensão, como também coloca sentimentos em movimento, coloca a alma em movimento. Mas, como toda técnica, nenhuma técnica é milagrosa, né? A partir desse movimento que nos traz força, que coloca aqueles aspectos que estavam bloqueados na nossa alma, na nossa energia, essa imagem os coloca em movimento. Mas depois é necessário que esse movimento seja sustentado por nós, né? Através de novos comportamentos, de novos sentimentos, de mudanças, na maneira como eu atuo, na maneira como eu me posiciono diante daquelas relações, daqueles fatos, daquelas situações. A diferença é que nós não temos apenas uma imagem. Como, através das dinâmicas das constelações familiares, nós nos conectamos, as informações chegam até nós através desse grande campo de energia, dessa grande alma familiar, nós sentimos a conexão com essa força, nós nos sentimos tocados por essa força. E às vezes é justamente essa força que nos falta para colocarmos em movimento as mudanças que nós desejamos na vida. O principal compromisso das constelações familiares, portanto, é com a reconciliação que acontece na alma.
e que, portanto, coloca os envolvidos no fluxo do amor que cura, que confere força e que regenera. Mas, como tudo na vida, a mudança sempre acontece de dentro para fora. Qualquer assunto pode ser trazido para uma vivência de constelação familiar. Qualquer assunto, qualquer situação, qualquer sintoma pode ser visto a partir dessa visão sistêmica das constelações familiares. Relacionamentos, comportamentos, doenças, situações materiais, trabalho, dinâmicas de vida, sentimentos que estão sempre comigo, sensações que eu tenho em relação à vida. Todas essas questões podem ser vistas numa dinâmica de constelação familiar. Não são apenas questões relacionadas à nossa história com os nossos familiares. Nós podemos sim, né, trazer para uma vivência de constelação histórias difíceis que nós vivenciamos quando crianças, traumas. Podemos trazer a nossa história com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o cônjuge. Sim, os relacionamentos podem e é muito enriquecedor vê-los, né, através dessa imagem da alma que as constelações familiares nos trazem. Mas todos os assuntos podem ser vistos: prosperidade, trabalho, a minha relação comigo, com os desafios que eu tenho, a relação com os meus filhos, né? Então, basicamente, todo o assunto pode ser trazido, desde que haja um desejo profundo e sincero de olhar para o que está atrás, né? Olhar para o que está além das aparências. E a condição necessária para isso é conseguir olhar para si mesmo, olhar a si mesmo como um ser vibracional que pertence ao todo, né, e que não é só matéria. Ou seja, para compreender o movimento das constelações familiares, é preciso que a pessoa tenha uma visão, uma compreensão, né, desses movimentos que não são explicados pela mente racional, mas que são percebidos e sentidos pela intuição, pelas percepções do corpo, né? Então, as constelações familiares nos trazem uma imagem do inconsciente e, especialmente, nos trazem um retrato da alma, da grande alma, em relação aos assuntos que nós levamos para essas vivências. Eu desejo tudo de bom para você e até a próxima.